Olá, pessoal! Aqui é a professora Bruna Guimarães, responsável pela disciplina de Economia. E hoje a nossa aula vai ser um breve retrospecto da evolução do pensamento econômico. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, um esqueminha, né, da nossa aula, que também vai estar disponível aí para todos, tá? Então vamos lá. A evolução do pensamento econômico. Um breve retrospecto, uma introduçãozinha aqui antes da gente entrar propriamente dito nos principais economistas da nossa história, né? Bom, para começar, existe ali um razoável consenso de que a teoria econômica, né, de forma sistematizada, ela iniciou-se com o trabalho dos fisiocratas na França, mas principalmente quando foi publicada, que está aí na tela para vocês, a obra do escocês Adam Smith, A Riqueza das Nações, em 1776. Em períodos anteriores, a atividade econômica do homem era tratada e até estudada como parte integrante da filosofia social, da moral e da ética. Então, nesse sentido, a atividade econômica ela deveria orientar-se de acordo com alguns princípios gerais da ética, da justiça e da igualdade. Os conceitos de troca em Aristóteles e preço justo, né, e a condenação dos juros ou da usura, foram trazidos ali por São Tomás de Aquino e encontravam ali sua justificativa em termos morais, né? E durante o século XIX, a ciência econômica era conhecida então como economia política, uma designação que tendeu a desaparecer a partir do início do século XX, com a influência da teoria marginalista, que aspirou ser uma ciência pura, como a física, como a matemática, como eu falo muito para vocês em sala de aula, da lógica, do raciocínio, e daí a denominação simplesmente de economia para a ciência econômica. E quais foram, professor, os percussores da teoria econômica? Vamos falar um pouquinho aqui de certos momentos históricos da economia e ressaltando aqui alguns percussores, ok? Bom, na antiguidade, na Grécia Antiga, como o primeiro item aqui, 2.1, na Grécia Antiga, as primeiras referências conhecidas, né, à economia apareceram no trabalho de Aristóteles em seus estudos sobre aspectos de administração privada e sobre finanças públicas. Nós também encontramos algumas considerações de ordem econômica nos escritos de Platão e de Xenofonte, sendo que Xenofonte, né, aparentemente cunhou o termo economia, que nós estamos tanto falamos em sala de aula, né, o economos, né, no sentido de gestão dos bens privados. Roma não deixou nenhum escrito assim notável na área de economia. Nos séculos seguintes, até a época dos descobrimentos, nós encontramos poucos trabalhos de destaque, mas que não apresentam um padrão homogêneo e estão ali permeados, né, de questões referentes à justiça e à moral. Já a tal da lei da usura, que a gente estuda lá no direito empresarial também, né, a moralidade em relação aos juros altos e o que deveria ser um lucro justo, são os exemplos mais conhecidos. Já no período aqui do mercantilismo, né, é, no período aqui do mercantilismo, a partir do século XVI, nós observamos o nascimento da primeira escola econômica, né, que é, de fato, o mercantilismo. Apesar de não representar um conjunto técnico homogêneo, né, o mercantilismo ele tinha algumas preocupações explícitas sobre a acumulação de riqueza de uma nação. Quem já estudou a nossa história sabe essa questão, né, da necessidade de acúmulo, do anseio de acúmulo da riqueza ali de uma nação. Então, continha alguns princípios de como fomentar o comércio exterior e entesourar riquezas. O acúmulo de metais adquire ali uma grande importância e vão aparecer relatos mais elaborados sobre a moeda. Então, considerava-se que o governo de um país ele seria mais forte e mais poderoso quanto maior fosse o seu estoque ali de metais preciosos. E com isso, a política mercantilista acabou estimulando, né, certas guerras, exacerbou ali o nacionalismo e manteve ali a poderosa e constante presença do Estado em assuntos econômicos.
No terceiro momento que eu separei aqui para vocês, nós temos a fisiocracia. Vou baixar aqui um pouquinho. Ó, a fisiocracia. No século XVIII, uma escola de pensamento francesa, a fisiocracia, elaborou alguns trabalhos importantes. Os fisiocratas, pessoal, eles sustentavam que a Terra era a única fonte de riqueza e que havia uma ordem natural que fazia com que o universo fosse regido por leis naturais, né? Absolutas e imutáveis e também universais desejadas pela providência divina, né? O tal do direito natural para a felicidade dos homens. Então, o trabalho de maior destaque foi do Dr. François Quesnay, né? Autor da obra Tableau économique, né? É um francês aí, né? O primeiro a dividir a economia em setores, mostrando a relação entre eles. Apesar dos trabalhos dos fisiocratas estarem ali permeados de considerações éticas, foi grande ali a sua contribuição à análise econômica. Nós podemos dizer que o livro, né, do Dr. François, está na origem do sistema de circulação monetária criado no século XX, né, antes de 1940, pelo economista russo naturalizado norte-americano Leonid, né, da Universidade de Harvard. Na verdade, pessoal, a fisiocracia, ela surgiu como uma reação ao mercantilismo. A fisiocracia, ela sugeria que era desnecessária a regulamentação governamental, pois a lei da natureza, né, o direito natural, era supremo e tudo que fosse contra ela seria derrotado. A função do soberano, da providência divina, né, era servir de itinerário, né, de intermediário, melhor assim falando, para que as leis da natureza fossem cumpridas. Então, para os fisiocratas, a riqueza, ela consistia ali em bens produzidos com a ajuda da natureza, né? Fisiocracia significa regras da natureza, em atividades econômicas como a lavoura, como a pesca e a mineração. Portanto, encorajava-se que a agricultura, né, e exigia ali que as pessoas fossem empenhadas no comércio e nas finanças, que fossem reduzidas ao menor número possível. Em um mundo constantemente ameaçado, né, pela falta de alimentos, né, com excesso ali de regulamentação e intervenção governamental, uma economia com um significativo desenvolvimento comercial e financeiro não se ajustava às necessidades da expansão econômica. Então, só a terra tinha capacidade de multiplicar a riqueza. Isso é o que defendia, né, os fisiocratas. Então, quando a gente estuda, né, a fisiocracia, nós percebemos que os organicistas, os fisiocratas, eles associaram os conceitos da medicina à economia, né? Inclusive, né, o Dr. François Quesnay era médico, né? Então ele falava sobre essa questão da economia muito relacionada com a circulação, com os órgãos, com as suas funções e etc. Ok? Já os princípios, perdão, já aqui no período clássico, né, vamos estudar aqui os principais pensadores da economia no período clássico, né? Quais são, assim, os principais clássicos da economia? Eu vi falando sobre eles na sala de aula, né? O primeiro, né, mais conhecido, Adam Smith, né, que viveu até 1790. Adam Smith, então, ele foi considerado, deixa eu verificar aqui para vocês, né? Ele foi considerado o precursor da moderna teoria econômica, colocado ali como um conjunto científico, sistematizado, com um corpo teórico próprio, né? Smith, ele já era um renomado professor quando publicou, né, a sua obra principal, que é A Riqueza das Nações, em 1776. O livro, ele é um verdadeiro tratado muito abrangente sobre questões econômicas que vão desde as leis do mercado e aspectos monetários até a distribuição do rendimento da terra, concluindo ali com um conjunto de recomendações políticas, né? Então, em sua visão harmônica do mundo real, Smith ele entendia que a atuação ali da livre concorrência, sem qualquer interferência
poderia levar a sociedade ao crescimento econômico, como que guiada, né, por uma mão invisível. Então, Adam Smith, ele defendia, coloquei para vocês, né, ele advogava ali pela ideia de que todos os agentes, em sua busca de lucrar ali o máximo, acabavam promovendo o bem-estar de toda a comunidade. É como se uma mão invisível orientasse todas as decisões da economia sem necessidade da atuação do Estado. A defesa do mercado seria como um regulador das decisões econômicas de uma nação que traria muitos benefícios para a coletividade, independentemente da ação do Estado. Isso é o princípio do liberalismo. Então, seus argumentos, eles baseavam, né, tá aí na telinha para vocês, baseavam-se na livre iniciativa. O laissez-faire considerava-se que a causa da riqueza das nações é o trabalho humano, a chamada teoria do valor-trabalho, e que um dos fatores decisivos para aumentar a produção é a divisão do trabalho. Isto é, os trabalhadores deveriam especializar-se em algumas tarefas. Então, a aplicação desse princípio promoveu ali um aumento da destreza pessoal, da especialização, né? Da economia de tempo e também de condições ali favoráveis para o aperfeiçoamento e invento de novas máquinas e técnicas, né? A especialização, ela tem esse intuito, né? A ideia de a ideia de Smith ela era clara, né? A produtividade ela decorre da divisão de trabalho e essa, por sua vez, decorre da tendência inata da troca que finalmente, né, é estimulada pela ampliação dos mercados. Então é necessário ampliar os mercados e as iniciativas privadas para que a produtividade e a riqueza sejam de fato incrementadas. Então, assim, concluindo, né, para Adam Smith, o papel do Estado na economia deveria corresponder apenas à proteção da sociedade contra eventuais ataques e à criação e manutenção de obras e instituições necessárias. Mas, né, de maneira alguma, não a intervenção nas leis de mercado e, consequentemente, na prática econômica, né? A famosa mão invisível do mercado, ok? Perdão, mão invisível do Estado. Depois nós temos aqui, né, David Ricardo, né, de 1772. Então ele chegou, né, a conhecer Adam Smith a 1823. David Ricardo, ele é outro exponente, deixa eu ver se aqui vai ficar melhor, né? David Ricardo é outro exponente do período clássico, partindo das ideias de Smith. Ele pegou a teoria de Smith e desenvolveu alguns modelos econômicos com grande potencial analítico. Então, ele aprimorou a tese de que todos os custos se reduzem a custos de trabalho e mostra como a acumulação do capital, acompanhada ali de aumentos populacionais, provoca uma elevação da renda na terra. A sua análise de distribuição do rendimento da terra foi um trabalho de muitas ideias, né, do chamado período neoclássico. David Ricardo também desenvolveu estudos sobre o comércio internacional. Quem estuda o comércio exterior, direito aduaneiro, vai estudar, né, a teoria das vantagens comparativas, que foi voltada aqui para o comércio internacional. E ele analisa lá por que as nações negociam entre si, se é melhor para elas comercializarem e quais produtos devem ser comercializados. Então, a resposta dada por Ricardo a essas questões constitui uma importante contribuição à teoria do comércio internacional, que é chamada, denominada, teoria das vantagens comparativas. O comércio, né, entre países dependeria das dotações relativas a fatores de produção. O Ricardo, né, a partir de algumas generalizações e usando poucas variáveis estratégicas, ele produziu vários dos mais expressivos ali modelos de toda a história da ciência econômica, derivando, né, importantes implicações políticas, inclusive. Então, a maioria dos estudiosos, eles consideram que os estudos de David Ricardo, eles deram origem a duas correntes, inclusive, antagônicas, que é a corrente neoclássica, por suas abstrações simplificadoras, e a corrente marxista, né, pela ênfase dada ali à questão da repartição da renda na Terra, né? Outro, outro, né, economista importante, clássico, né? Foi John Stuart Mill, né? Que foi o sintetizador do pensamento clássico.
O seu trabalho foi o principal texto utilizado para o ensino da economia no fim do período clássico e no início do período neoclássico. A sua obra, ela consolida o exposto por seus antecessores e avança ao incorporar mais elementos institucionais e ao definir melhor ali as restrições, as vantagens e o funcionamento de uma economia de mercado. Seguindo, a gente tem o Jean-Baptiste Say, né? Ou Say, né? Se for seguir o francês, né? Ao pé da letra. Porque o economista francês, Jean-Baptiste, ele retomou a obra de Adam Smith, ampliando-a, deixa eu grifar aqui, né? Ampliando isso e a obra de Adam Smith. Isso fez com que ele subordinasse ali o problema das trocas de mercadorias à sua produção e popularizou a chamada lei de Say, né? O lei de Say. A oferta cria sua própria procura. É o que a gente estuda, né, na lei da oferta e da procura. Então, a oferta cria a sua própria procura. Por isso que ele ampliou, né, a obra de Adam Smith, ou seja, o aumento da produção transformar-se-ia em renda dos trabalhadores e empresários, que seria gasta na compra de outras mercadorias e de outros serviços. Então, essa lei é um dos pilares da macroeconomia clássica e só foi contestado há muito depois, ali no século XX, ok? E, por fim, para fechar aqui os pensadores clássicos, né, nós temos Thomas Malthus. Eu tenho certeza que quem estudou geografia já viu alguma coisa sobre Thomas Malthus, né? Porque ele foi o primeiro economista a sistematizar uma teoria geral sobre a população, ao assimilar ali que o crescimento da população dependia rigidamente da oferta de alimentos. Então, Malthus ali, ele deu apoio à teoria dos salários de subsistência. Para Thomas Malthus, né, a causa de todos os males da sociedade residia no excesso populacional. Enquanto a população crescia, né, eu tenho certeza que vocês já escutaram isso em algum momento da vida de vocês. Enquanto a população crescia em progresso geométrico, a produção de alimentos seguia a progressão aritmética. Então, assim, o potencial de crescimento da população excederia em muito o potencial da Terra em produção de alimentos, ou seja, nós não conseguiríamos produzir alimentos para a população mundial, né? Então, a capacidade de crescimento da população é dada pelo instinto de reprodução, mas encontra ali um conjunto de obstáculos que limitam, né? Por exemplo, a miséria, o vício, né? A contenção moral, que atuam ali sobre a mortalidade e a natalidade. Em função disso, Malthus, né, defendia que coloquei para vocês, né? Ele defendia que os casamentos deveriam ser adiados, que deveria ter uma limitação de nascimentos nas famílias pobres, né? E aceitava as guerras como uma solução para interromper o crescimento populacional. Agora, Malthus não previu o ritmo e o impacto do progresso tecnológico na agricultura, nem as técnicas de natalidade que se seguiriam, né? Então, assim, ele pensou muito friamente, né? Sem levar em consideração o eventual progresso tecnológico, moral, né? E etc. Então, a partir da contribuição dos economistas clássicos que nós estudamos aqui agora, a economia passou a ter um corpo teórico próprio e a desenvolver um instrumental de análises específicos para as questões econômicas. E apesar de ainda existirem muitas aplicações normativas no pensamento clássico, seu tema central pertence a uma ciência positiva, né? Situando-se ali o interesse primordial na análise abstrata das relações econômicas, com a finalidade de descobrir, né, leis gerais e regularidades do comportamento econômico. Os pressupostos morais e as consequências sociais dessas atividades já não eram mais realçados ali, como foi no período anterior, né, do mercantilismo. Bom, e aí a gente chega, né, para o próximo período da teoria neoclássica. O período neoclássico, item 3 aqui do nosso material, ele teve início na década de 1870 e estendeu-se até as primeiras décadas do século XX.
Nesse período, privilegiavam-se os aspectos microeconômicos da teoria, pois a crença na economia de mercado e em sua capacidade autorreguladora fez com que os teóricos econômicos não se preocupassem tanto com a política e o planejamento econômico, que está aí no material de vocês. Então, os neoclássicos, eles sedimentaram o raciocínio matemático explícito, inaugurado, né, por David Ricardo, procurando ali isolar os fatos econômicos de outros aspectos da realidade social. Um grande expoente desse período foi Alfred Marshall, né, que em seu livro Princípios de Economia, publicado em 1890, ele serviu como obra básica até a metade do século XX, mas também nós tivemos outros teóricos importantes, como William Jamas, né, Joseph Alois Schumpeter, Arthur Pingot, né, François Edward, né? Então, nesse período, a formalização da análise econômica, principalmente da microeconomia, evoluiu muito. Então, o foco aqui da teoria neoclássica foi muito a microeconomia, que nós acabamos de estudar, né? O comportamento do consumidor, o olhar do consumidor é analisado em profundidade. O desejo ali do consumidor de maximizar ali a sua utilidade, né? De satisfação no consumo, e o do produtor, né? Ou seja, lembra das curvas, né? De maximizar ali seu lucro são a base para a elaboração de um sofisticado aparato teórico. Então, com o estudo ali de funções ou das curvas, né, que pretendem medir o grau de satisfação do consumidor e de produção, considerando ali restrições de fatores e restrições orçamentárias, é possível reduzir ali, é possível, melhor dizendo, deduzir o equilíbrio de mercado, né, como uma análise ali que fundamenta-se nos conceitos marginais, né, que deu origem à chamada teoria marginalista. Então, a análise marginalista, ela é muito rica, muito variada, né? E alguns economistas, eles privilegiaram alguns aspectos, como a interação de muitos mercados simultaneamente, né? O equilíbrio geral de Wallace é um caso, né? Enquanto outros privilegiaram aspectos de equilíbrio parcial, usando o instrumento gráfico, que é a caixa de Edgeworth, né? Por exemplo. Então, apesar ali das questões microeconômicas ocuparem, coloquei no material para vocês, né? Apesar das questões microeconômicas ocuparem o centro dos estudos econômicos, também houve uma produção rica em outros aspectos da teoria econômica, como a teoria de desenvolvimento econômico de Schumpeter e a teoria do capital de juros de Baumgartner, né? Então, deve-se destacar também a análise monetária com a criação da teoria quantitativa da moeda, que a gente já estudou, né? Que relaciona a quantidade de dinheiro com os níveis gerais de atividade econômica e de preço. Então, sistematicamente, né, resumidamente, essas são as principais observações da teoria neoclássica. E aí a gente chega, né, numa teoria importantíssima que é muito cobrada em questões de concurso, né, que até eu fiz um tópico específico para ela, tipo assim, Adam Smith, né, e a teoria keynesiana são assim os dois expoentes daqui dessa questão teórica, né, dos pensamentos teóricos da economia. A teoria keynesiana. Então, o que fala a teoria keynesiana? Olha só, a era keynesiana, ela iniciou-se com a publicação da Teoria Geral do Emprego, dos Juros e das Moedas de John Maynard Keynes, né? Em 1936. Muitos autores, eles descrevem a contribuição de Keynes como uma revolução keynesiana, tamanho impacto de sua obra. Então, Keynes, ele ocupou a cátedra que havia sido de Alfred Marshall na Universidade de Cambridge. Então, ele era, né, um acadêmico respeitado, né? Keynes tinha também preocupações com as implicações práticas da teoria econômica. Então, para entender ali o impacto da obra de Keynes, é necessário considerar a sua época, que foi na década de 1930, que a economia mundial
atravessava uma crise que ficou conhecida como a Grande Depressão. Então, a realidade econômica dos principais países capitalistas era crítica naquele momento. O desemprego na Inglaterra e em outros países da Europa era muito grande, né? Nos Estados Unidos, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, o número de desempregados assumiu assim proporções elevadíssimas. Então, a teoria econômica vigente, ela acreditava que se tratava de um problema temporário, apesar de a crise estar durando alguns anos. Então, veio a teoria geral de Keynes, que consegue mostrar, né, mostrar ali adequadamente naquele novo contexto econômico e aponta para soluções que poderiam tirar o mundo da recessão. Então, segundo o pensamento de Keynes, né, o pensamento keynesiano, um dos principais fatores responsáveis pelo volume de emprego é o nível de produção nacional de uma economia, determinado, por sua vez, pela chamada demanda agregada ou efetiva. Então, grava essa expressão aí, demanda agregada ou efetiva. Ou seja, a sua teoria, ela inverte o sentido da lei de Say, ou seja, que a oferta cria sua própria procura, ao destacar ali o papel da demanda agregada de bens e serviços sobre o nível de emprego. Então, para Keynes, né, numa economia em recessão, a gente está falando de uma economia em recessão, não existem forças de autoajustamento. Então, por isso se torna necessária a intervenção do Estado por meio de uma política de gastos públicos, e esse posicionamento teórico significa o fim da crença do laissez-faire como um regulador de fluxos real e monetário da economia. É o chamado, né, princípio da demanda efetiva. Então, a gente estava lidando num período de crise. O, o próprio mercado não ia conseguir se autorregulamentar, se autocrescer, se autorregenerar. Precisaria da intervenção do Estado por meio de uma política de gastos públicos. Então, os argumentos de Keynes, eles influenciaram muito a política econômica dos países capitalistas. E, de modo geral, essas políticas apresentavam resultados positivos nos anos também que se seguiram ali à Segunda Guerra Mundial. Então, nesse período, houve um desenvolvimento expressivo da teoria econômica, né? Se, por um lado, incorporavam-se aos modelos pelo meio do instrumento estatístico e matemático, que ajudou a formalizar ainda mais a ciência econômica, por outro lado, alguns economistas, eles trabalharam na esteira de pesquisa aberta pelas obras ali de Keynes, né? Então, grandes debates teóricos sobre os aspectos dos seus trabalhos duram até hoje, destacando-se, né, os três principais grupos, tá aí na telinha para vocês. Os monetaristas, os fiscalistas, então, no último tópicozinho, né? Os monetaristas, os fiscalistas e os pró-keynesianos, né? E apesar de nenhum deles ter um pensamento homogêneo e todos terem pequenas divergências internas, é possível fazer algumas generalizações. Por exemplo, os monetaristas, né, eles estão associados à Universidade de Chicago e têm como economista de maior destaque Milton Friedman, né? De maneira geral, eles privilegiam ali o controle da moeda e um baixo grau de intervenção do Estado. Já os fiscalistas, né, ou keynesianos, eles têm ali exponentes como James Tobin, né, da Universidade de Yale, e Paul Anthony, né, de Harvard e MIT. Então, em geral, eles recomendam o uso de políticas fiscais ativas e acentuando ali o grau de intervenção do Estado. Os pós-keynesianos, né, eles têm explorado outras implicações da obra de Keynes e eles podem associar a esse grupo a economistas como o Robson, né, cujas ideias eram, em linhas gerais, ali afinadas com as de Keynes. Então, os pós-keynesianos, eles realizaram ali uma releitura da obra de Keynes, procurando mostrar que ele não negligenciou o papel da moeda e nem da política monetária. Então, eles vão enfatizar ali o papel da especulação financeira e, como Keynes defende, um papel ativo do Estado na condução da atividade econômica. Então, teve outros, né, economistas que se alinharam a essa ideia também. Mas, assim, cabe destacar que, apesar das diferenças entre as várias correntes,
há consenso quanto aos pontos fundamentais da teoria, uma vez que todas são baseadas, né, no trabalho principal de Keynes, ok? Principais observações aqui, né, sobre Keynes. E para a gente fechar o nosso conteúdo, né, o período recente. Então, assim, pessoal, a teoria econômica, ela vem apresentando algumas transformações, principalmente a partir dos anos 70, né? Após as duas crises do petróleo. Então, três características vão marcar esse período. Primeiro, existe uma consciência maior das limitações e possibilidades da aplicação da teoria. O segundo ponto diz respeito o segundo ponto diz respeito ao avanço do conteúdo empírico da economia. E, finalmente, um terceiro ponto, nós observamos uma consolidação das contribuições dos períodos anteriores. Então, o desenvolvimento da informática, por exemplo, permitiu um processamento de informações em volume e precisão sem precedentes. A teoria econômica, né, ela passou a ter um conteúdo empírico que lhe conferiu maior aplicação prática. Por um lado, isso permite um aprimoramento constante da teoria existente e, por outro, abre novas frentes teóricas importantes. Então, atualmente, a análise econômica ela engloba quase todos os aspectos da vida humana, sendo considerável ali o impacto desses estudos na melhoria do padrão de vida e do bem-estar da sociedade. O controle e o planejamento macroeconômico, que nós estudamos, né, no início do nosso conteúdo, eles permitem antecipar muitos problemas e evitar algumas flutuações desnecessárias na economia. E a teoria econômica, ela caminha, né, em muitas direções. Um exemplo é a área de finanças empresariais. Até alguns anos atrás, a teoria de finanças era basicamente descritiva com baixo conteúdo empírico. Então, a incorporação de algumas técnicas, né, econométricas, alguns conceitos, né, de equilíbrio de mercado, das curvas, as hipóteses ali sobre o comportamento dos agentes econômicos, acabou por revolucionar, né, a área de finança empresarial. E essa revolução se faz sentir também nos mercados financeiros, com o desenvolvimento dos chamados mercados futuros e de derivativos, ok? Então, ela revolucionou, né? Pegou os pensamentos anteriores e foi caminhando e trouxe para nós aqui muitas abordagens alternativas, né? Algumas críticas foram absorvidas e algumas abordagens também acabaram sendo incorporados e aí chegou o que nós temos hoje, né? Inclusive, né, até coloquei aqui para vocês que a partir de 1969 foi instituído o Prêmio Nobel de Economia e consolidou-se a importância da teoria econômica como corpo científico próprio. Então, os primeiros ganhadores foram Ragnar Frisch e Jean Timberner, né? Que, aliás, economistas que trouxeram a construção empírica e ao conhecimento econômico, que tem constituído a grande maioria dos agraciados com o Nobel da Economia. Ok? Bom, então, o intuito da nossa aula era trazer esses principais aspectos dos pensamentos, né, econômicos, desde a antiguidade até os dias atuais. Ok? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.